Sua Excelência, o artista cumprindo sempre o compromisso de trazer para você gente de talento, né? Gente que realmente tem na veia a essência da música, do teatro, da dança, da poesia. O artista, por si só, ele já nasce pronto, né? É lógico que você pode aperfeiçoar no decorrer da sua vida, mas o dom, ele já vem, ele já está no sangue. E eu trago hoje para você um presente especial, um artista que é diferenciado pelo seu repertório, pelo seu talento, pela sua técnica, enfim, pela sua arte. Conosco, Sua Excelência Eliomar Landim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ferreira. É um prazer estar aqui nesse programa belíssimo e fico honrado com as suas palavras. Muito agradecido. Difícil de conseguir ajudar com você. A gente está tentando há algum tempo falar com o Eliomar, até porque é uma coisa muito bacana isso. Além desse talento que a gente já conhece, ele é muito respeitado, né? E pelos colegas. E os próprios colegas falam, poxa, Ferreira, você levar ele a uma Sua Excelência artista, mas enfim deu certo. Você se considera um artista clássico ou erudito? Então, eu me formei em acordeão erudito, né? Então tem a questão da palavra erudito, né? Que tem essa complexidade, né? Essa propriedade da questão trabalhada, né? Da questão estudada, né? Do que tem propriedade, né? Sou um instrumentista erudito, né? Agora, com relação ao clássico, a gente faz também tudo que for competente ao período clássico, né? Vai se remeter à questão dessa palavra clássico, né? Agora, além do período clássico, a gente tem outros grandes períodos da música, né? Como o período romântico, o período barroco, né? E tudo dentro da música erudita, né? E nesse primeiro álbum, inclusive, que eu gravei, eu retrato a música barroca e a música romântica, e não do período clássico, entende? E é um prazer trazer aqui para você. Espero gravar em breve o próximo volume, aí sim, com obras do período clássico. Bom, me diga aí para quem está nos assistindo agora,
Aliás, eu quero agradecer. Olha só que coisa, né? Às vezes a pessoa pensa assim, canal por assinatura, né? Tem que ser TV aberta, senão o pessoal não vê. Quero agradecer as pessoas que ligam, mandam mensagem, param na rua, né? Às vezes você vai no mercado, vai comer um pastel, a pessoa fala, olha, estava assistindo lá o seu programa na TV Câmara. Que bacana, muito obrigado. Às vezes a pessoa está ali zapeando e para, acha interessante. Fala, deixa eu ver quem é que o Ferreira está. Quem é que o Ferreira tá, o que é que o Ferreira está questionando hoje? Pois é, onde é que se enquadraria para você, também que é leigo de música clássica, erudita, barroca, você não entende nada disso? Você está curioso, né, para saber, será que ele faz brasileirinho? Porque aqui no Brasil, assim, quer ver se o cara é bom, manda fazer brasileirinho. Você faz brasileirinho? Faço, E onde faço. é que se enquadraria o brasileirinho nisso aí? Não tem nada a ver? É popular? Como é É, que funciona? isso, exatamente. E aí, no caso, é música popular, que também, assim, principalmente no Brasil, a gente tem uma grande representação no acordeon, né? O Brasil tem uma música popular muito rica, né? Muito sofisticada, né? Inclusive com acordeon, né? Se você observar, a gente não tem em nenhum lugar do mundo uma música tão sofisticada, popular, como a gente tem no Brasil. Tão desenvolvida, né? Tão estudada, né? Chega a ser quase erudita também. A gente não diz erudita para não confundir. Uma parte dela. Isso, Uma exatamente. parte, Sim, sim. um segmento. Claro, claro, com certeza. E assim, e o acordeon popular no Brasil sempre foi muito bem representado, né? A gente teve grandes nomes, sempre teve grandes nomes, né? Como Sivuca, Luiz Gonzaga, Oswaldinho, Dominguinhos, Toninho Ferragutti, mais recentemente. Então sempre foi muito bem representada. Embora que também todos esses também transitaram na música erudita. Sivuca, por exemplo, também era Você falou formado. do Sivuca aí, como é que a gente explicaria se você for hoje parar no Centro Popular de Compras, em São Paulo? Se você for perguntar para a maioria das pessoas hoje quem é ou quem foi ou quem seria, porque você daria a questão para a pessoa poder imaginar o que quisesse. Se você citar o nome de Hermeto Pascoal, a Sim. maioria das pessoas não vai saber de quem se trata. Se é um cientista, se é um escritor, se é um grande gourmet. Quem seria Hermeto Pascoal? Como é que pode? Por que as pessoas não sabem? Eu creio que a música ela tem uma grande parte dela, como eu falei, muito desenvolvida no Brasil, a música popular, a música erudita também, mas a música erudita sempre foi muito mais desenvolvida na Europa, né? Sempre foi vanguardista, né? Agora, no Brasil, a gente tem uma música popular muito desenvolvida, muito trabalhada, muito sofisticada, estudada, enfim. Quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento, de qualquer que seja o segmento musical, a gente querendo ou não, a gente faz uma seleção de um grupo de ouvintes, né? A gente faz essa, essa filtragem, né? Então, assim, as pessoas muitas das vezes não têm acesso por não ser de cunho popular, popular mesmo. A gente está falando agora O popularesco. Isso, agora a gente está falando já da palavra mesmo, popular, da cultura, no caso, se você for remeter ao período renascentista, período barroco, que a gente sempre tinha uma classificação, uma divisão de música sacra e música pagã, né? Essa música pagã, então, foi desenvolvida e gerada a música popular, né? É a música de todos, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento, você fica entre, eu acredito, você fica entre um elemento e outro. Você fica entre esse termo popular de todos e você fica entre o erudito, que tem propriedade. Ou seja, a música ela é desenvolvida, ela tem propriedade, ela não pode ser chamada de erudita, mas ela tem propriedade, né? Ou seja, ela sai do que do popular mesmo, do povo, né? E fica, ela transita nesse meio, algumas mais para o erudito, outras mais para o popular, falando na questão de desenvolvimento. Existem canções que elas são realmente muito interessantes, que elas acabam flertando dos dois lados. Isso, Se você pegar Asa Branca, por exemplo, ela sim, acaba flertando dos dois lados. claro, Ela tem um toque clássico, mas ela é de uma vertente totalmente popular, com certeza. né? É, a obra, assim, toda a obra de Luiz Gonzaga é genial, né? Asa Branca o instrumental Asa Branca, ele te proporciona a chegar nisso, né?
Você vê grandes acordeonistas agora mesmo, Toninho Ferragutti, fazendo com orquestra COSESP, enfim, orquestra jovem, e dando uma nova roupagem, né, dando uma nova cara. Porque justamente essa complexidade da melodia nos dá para chegar até o termo, né, da erudição, né, o termo do erudito, né. Então ela pode ser tanto como no popular, você pode ensinar uma criança a tocar o Asa Branca, né, na hora. E o bacana é que se você for perguntar nas ruas, todo mundo conhece Asa Branca. Isso. Então, Pode assim, nem saber de quem é e tal, esses é, detalhes, mas já ouviu Asa isso, Branca em algum momento. são né? obras assim que a gente chama de obras geniais, né, compositores geniais, porque ela transita em toda ferramenta de ouvintes, desde o ouvinte até o É uma praticante, música que inclusive. independe de mídia? Eu creio que sim. Eu creio que sim, até porque na época de Luiz Gonzaga, logicamente que a gente já tinha Ele ia para a Rádio já tinha Nacional. uma ferramenta muito avançada de comunicação. Mas eu acho que não se compara hoje, né? E ela fez sucesso bem mais do que as músicas. Você teve uma participação destacada em Prelúdio, né? É, A cultura abriu um espaço sim, importante. com certeza. Foi assim uma experiência sensacional, né? Eu fui o primeiro e único acordeonista do programa até hoje, né? E poder levar a música erudita para o Brasil todo, né? No acordeão é uma satisfação muito grande, porque a gente não tem tanto isso cultuado no Brasil, né? O acordeão erudito é muito estudado, é muito desenvolvido na Europa, né? Na verdade, o que acontece? A cultura, você vai falar assim, TV Cultura é normal, a cultura está lá para isso. Primeiro, que eles colocaram no programa uma linguagem bem gostosa de se assistir, que em pleno domingo te estimulava a parar para Sim, acompanhar. Porque não era aquele programa chato, arrastado, de linguagem complicada. Uma pegada popular, simples, uma dinâmica muito gostosa. Mas é bom lembrar que não é só a cultura. Nós já tivemos tradicionalmente. Na década de 70, para quem não lembra, a Rede Globo Televisão tinha todos os domingos pela manhã concertos para a juventude. sim. Né? Mas vamos ouvir mais um trechinho, mais um pouquinho. Vamos nos deliciar com a obra, com o talento do Iliomar Landi. Landi é espanhol? Eu creio que seja italiano, não tenho certeza da origem. Tá com o pé na Espanha também, viu? Também, acho que sim. Vamos ouvir, a gente volta na sequência.
Então, e acompanhamos aí o talento do Eliomar Landim. Eliomar é um nome diferente também, né? Com certeza. É nome artístico ou é próprio? Tá lá na Não, é nome certidão próprio. é mesmo? Eu tenho um amigo, inclusive, que ele, do Nordeste, que ele chama Eliomar, também é acordeonista. Bom, tem em mãos o seu CD e aí a pergunta que não quer calar. Hoje em dia, com todo mundo se lançando pelo YouTube, com um belo clipe e tudo mais, é um grande negócio você investir pesado, porque com certeza você prima pela qualidade do trabalho, consequentemente, o que tem melhor qualidade sai mais caro. Qual a importância? Ele funciona realmente comercialmente ou como um cartão de visitas? Os dois. Eu tenho também nas plataformas, né? Em todas as plataformas, Google Play, Spotify, enfim. Mas o CD, o álbum impresso, assim, o álbum prensado, né? Ele funciona bastante como cartão de visita, né? Mais do que o digital, né? Mas também comercialmente, né? Comercialmente a gente usa mais, hoje, atualmente, mais nas mídias mesmo, né? Digitais, né? Mas nos shows é importante, né? Porque o pessoal pede muito o disco físico, né? Eu não ouço falar já há algum tempo
era mais divulgado, se ainda existe, caiu muito a divulgação. Não é possível que ainda exista. Será que ainda existe? Existe ainda o Festival de Inverno de Campos do Jordão? Eu ouvia falar Sim, tanto no Festival de Inverno, não ouço mais falar tanto assim, não se divulga tanto. sim, A sua obra se encaixa perfeitamente claro. na proposta de um evento desse porte, Sim, né? com certeza. É um festival belíssimo, um dos mais importantes do Brasil, né? E a gente já fez bastante festivais. Ainda em Campos do Jordão não, espero fazer, né? Com certeza haverá oportunidade. Quais outros festivais que nós temos importantes no Brasil para esse estilo de música? Então, esse disco eu lancei no Festival de Inverno de São Luís do Paraitinga, né? Que é uma cidade histórica, culturalmente, uma das mais importantes. Quer dizer que eles são bons, além do carnaval, Isso, com olha, certeza. é de fazer inveja. É de fazer Com inveja. certeza. Aqui no Vale do Paraíba, ó, festival de música popular, que eu me lembre, puxando aqui pela memória, o último que eu me lembro foi o FEMPO de Jacareí, que já acabou faz tempo. São Luís é uma cidade histórica culturalmente, né? Uma das mais importantes do Brasil, né? Culturalmente. E é uma cidade muito pequena, né? E imensa, né? Culturalmente, né? Falando. Você tem de tudo, né? Você tem música popular, Nós música temos alguns erudita. artistas, também na linha popular, que eles não dependem, nunca dependeram tanto da grande mídia, que eles chamam de a televisão, de estar num domingo à tarde na tela da TV, Uhum, de estar sendo tocado em emissora de rádio e tal, mas que eles sempre têm o seu público cativo. sim. Eu cito aí casos de Beto Guedes, Oswaldo Montenegro, são artistas que você não ouve aí tocando. Faz tempo que eu não ouço falar do Beto Guedes, mas eu tenho certeza que se trouxer Sim, ele aqui, ele tem público, com certeza. né? A que você acredita isso? O que diferencia artistas desse Eu nível, acho desse que porte? a gente pode fazer uma relação. é, Alguns artistas anteriores a esse período, né, dessa essa questão da rede, né, muito forte, né, da internet, enfim. Acho que alguns artistas antes a esse período, né, já têm com certeza um público já formado, né, por outros meios, né, sem entrar no mérito de cada um, né, todos, né, obviamente. Mas eu acho que os artistas que vêm agora se apresentando, agora criando, desenvolvendo projetos depois dessa grande mídia, depois da internet, coisa, eu acho que é essencial, é fundamental você fazer esse trabalho das redes sociais. E eu acredito que, assim como eu, os artistas mais novos não conseguem desenvolver sem essa. Ilemar, se você perguntar hoje para a moçada aí, né, eles não sabem quem é Guilherme Arantes. Uhum, Eu vi recentemente um show de Guilherme Arantes aqui no litoral de São Paulo, com orquestra, sim, e onde você olhava, você via cabeça. Estava lotado, era um tapete de cabeças. Gente, sim, gente, gente aplaudindo e cantando junto, Planeta Água e tal. uhum. Quer dizer, e muita gente não sabe quem é. É um fenômeno isso. Porque há É, quanto tempo o Guilherme Arantes não emplaca um sucesso na rádio? E ele é do período que antecede sim, essa loucura que sim. a internet, né? É, eu acho que um dos fatores é, como eu disse, a questão dessa seleção que a gente faz de ouvintes entre o popular e o erudito falando da palavra mesmo, né? Eu acho que você tem público para tudo, né? Esse meio também a gente tem muito público, né? Muita demanda, né? Então as músicas mais desenvolvidas também têm o seu espaço e muito espaço. A gente vê sempre Sala São Paulo E lotada. ele era um cantor de festivais também, né? Sim, com certeza. Então eu acho que assim tudo e todos têm público, né? Bom, É, quando a pessoa olha você assim, quando a pessoa olha e fala assim, eu já perguntei isso aqui, eu vou perguntar de novo, que a gente no rádio usa uma expressão uhum, que a gente chama de audiência rotativa, né? Então eu vou perguntar de novo. É a pergunta que aparentemente é uma pergunta não é de um leigo, mas a pessoa olha assim e fala assim, mas qual a diferença entre a sanfona, acordeon, a gaita? sim.
que diferencia? Na verdade, é apenas o nome, né, em cada região, né? No Nordeste a gente usa muito sanfona, né? Você não é um sanfoneiro. Também, né? No Sul é gaita, né? Aqui em São Paulo mais acordeon, Mas o né? instrumento é o mesmo? Não tem diferença? O instrumento é o mesmo. Aí você tem também relacionado a gaita ponto, que é aquela pequenininha de 8 baixos, 24 baixos. Também você relaciona também como sanfona, né? Como é que chama aquela pequenininha lá? Tem um bandoneon, né? Aquela, em Portugal, que eles tocam, aquela que eles tocam muito em Portugal. Então, tem a gaita ponto, tem a cromática, tem o bandoneon, né? Você tem vários desenvolvimentos a partir do Bandoneon é mais instrumento. para tango. Isso, exatamente. E são assim, são da mesma família, né? Mas às vezes é chamado tudo de sanfona. Tudo sanfoneiro. É, Tudo, todo mundo, é tudo fiotinho do Luiz Gonzaga. com certeza. É, bom, nós tivemos, você citou aí o Luiz Gonzaga, tivemos o Dominguinhos, quem mais que nós temos aqui no Brasil que ficou aí para semente? Então, temos Sivuca, Oswaldinho, Toninho Ferragutti é recente, eu tive o privilégio de fazer um curso com ele durante um tempo. A gente sempre tem contato. A gente ainda espera fazer algo juntos, né? É fenomenal. O Toninho é um cara do momento, assim, do Você acordeon. dá aulas Sim, do e aulas. quem é a média de idade dos seus alunos? Olha, eu diria 35, 30 anos. Então, eu imaginei essa resposta, por isso que eu perguntei. O que levaria um garoto hoje, influenciado pelo funk, É. pelo rock, pelo. O que levaria um garoto hoje de 10 anos e falar assim, não, quero aprender a tocar um acordeon, aprender música clássica. Sim. Eu tenho alguns alunos de música erudita, inclusive crianças. É, eu acredito, assim, você tem várias ferramentas de influência, né? Hoje a gente tem, né, o funk, né, muito influente nas crianças, nos garotos, né? Mas por causa de uma demanda, né, como a gente estava dizendo, porque também é uma música que transita muito ao extremo popular, né? Um extremo do desenvolvimento popular, né? Tem o seu público, obviamente. Mas eu acho que tem várias ferramentas. Assim como eu, por exemplo, eu assistia muito desenhos animados, muito filmes, né? Quando era criança, que utilizavam as trilhas, né? Inclusive porque tinha acabado de ser domínio público, por exemplo, em 1940, 1950, quando a gente tinha alguns desenhos animados mais famosos durante até hoje, né? Por exemplo, a obra de Chopin tinha acabado de virar domínio público, né? Então a obra dele inteira está nessas trilhas, né? Então ali vai desenvolvendo, mesmo sem saber, né? Um gosto musical. Por isso que é importante também os pais se darem ao trabalho de acessibilidade, de ver essa questão, né? Tudo influencia, né? Tudo influencia. Mas essa opção normalmente é mais por influência ou a pessoa fala, não, poxa, peraí, ó, eu decidi que eu gosto de música de ópera. Então, exatamente. Hoje a gente tem as redes sociais, né, como uma grande ferramenta de influência, né? Então, quanto mais artistas a gente tem de tal estilo, né, mais influência a gente vai eh, fazer, né, sobre as crianças, né? Isso não é muito questão do hábito, por exemplo, se o pai ouve música clássica em casa, Sim, de tanto ouvir aquilo, então fala, poxa, eu aprendi a gostar. essa já é Você outra aprende ferramenta. a gostar, E né? Aquilo para você já não soa tão diferente. Se você pegar uma música clássica hoje, colocar para quem só ouve pagode, sim, rap, funk, aquilo vai soar diferente para ele. claro, Então você cria no ambiente o hábito de se ouvir aquele estilo. claro. Eu imagino eu que seja assim. O músico que toca, por exemplo, o que você toca hoje, os grandes nomes da música clássica, da música erudita no mundo, até por serem eventos seletos, Uhum. eles são melhor remunerados? Eu acredito que sim. É uma obra que é um trabalho, assim, eu acredito que seja um trabalho
bem mais, não diria bem feito, porque a gente tem muitos trabalhos bem feitos que transitam, né, tanto no popular como no erudito, mas é uma obra que dá mais trabalho no sentido técnico, né, instrumental, né. Eu acredito que seja mais bem remunerado, sim, não tenho plena certeza, mas acredito que sim. Quer dizer, não toca tanto, mas quando Sim, toca, isso, exatamente. viu? E agora você vai saber por quê. Ouça aí, olha.
Agora, ouvindo Eliomar tocar, eu estava me lembrando de um músico com o qual conversei um dia desses, e eu olhei para ele e falei, você é roqueiro, você tem cara de roqueiro, você tem roupa de roqueiro, você toca igual roqueiro, mas você faz parte de uma dupla sertaneja. Ele falou, fazer o quê? Eu tenho que sobreviver. Né? Sim, Quer dizer, você se dá ao luxo de ser reconhecido profissionalmente e viver da arte da qual você gosta. sim. Quer dizer, aquela velha história, você não trabalha nunca, está sempre É, se isso, divertindo. com certeza, Né? com certeza. Então, e são os que trabalham mais porque não percebe que está trabalhando, né? Exatamente. Mesmo quando você está se divertindo, você está trabalhando. Mas muitos se violentam porque tem que entrar no mercado de trabalho. Sim, E aí o que pede? Ah, vou tocar em barzinho. No barzinho eu tenho que tocar isso. sim, Aí ele gosta de uma coisa, com certeza. mas toca outra. É É, uma realidade no Brasil isso? absoluta, com certeza. A gente tem vários exemplos disso, né? Mas eu acho que vai muito de cada pessoa, né? De cada artista, né? Tem artista que vai se precaver disso, né? Acho que vai se reservar para isso, né? Vai procurar outros meios, né? De fazer essa substituição, enfim. Atualmente eu trabalho bastante dando aula, né? Então, faço também alguns trabalhos populares, né? Mas me reservo a esse trabalho com a música erudita, até porque você tem uma bandeira a levantar, né? Você tem uma personalidade com o trabalho, um trabalho desenvolvido que você tem que estar sempre mostrando que você é daquele trabalho, né? Você tem aquele trabalho. Tá, você, de repente, com a habilidade que tem, reconhecido, pode ser cobiçado por grandes nomes da música. Vamos supor que um belo dia chega para você, olha, estamos precisando de alguém para reforçar a banda do Zeca Pagodinho. E queríamos contratar você. Sim, Você vai? sim, com certeza. Aí a Daniela Mercury é a mesma coisa. Quer você lá para tocar axé e tudo mais. Sim. Você vai? Eu acho que depende muito da proposta, né? Com relação aos artistas, personalidades, sem dúvida nenhuma, aceitaria. A gente precisa ver a questão da proposta de trabalho, né? Qual seria a proposta de trabalho? Ou seja, se você vai projetar o acordeon, de que forma, né? Se é num plano secundário, se é num plano... Aí sim, aí eu acho que é importante você fazer essa seleção a partir daí, né? Se o Até a- porque é currículo, né? Exatamente, qual espaço que o acordeon né, vai ocupar naquela... Eu não estou dizendo que é currículo, você depois fala, olha, também participei com Sim, com certeza. fulano, com Claro, Beltrano e claro. tal. Sim. Que goste ou não. E o que é que você gosta de ouvir? Então, Você ouve o que você toca? sim, ouço muito. Nada além disso? Não, ouço bastante. Música popular já ouvi muito, né? O que você gosta de música popular? Dominguinhos, né? Dominguinhos é fenomenal, né? Tudo, a obra inteira é Se eu te espetacular. citar 3 nomes de artistas populares, você me faz uma avaliação deles? Sim, claro. Então, eu queria que você me avaliasse para mim, por favor. Raul Seixas. Olha, eu diria que foi um grande, ah, acho que um grande músico, mas mais do que isso, um grande pensador, né? Uma pessoa, com personalidade, né? Assim, genial, né? Eu diria que a obra dele acho que transcende a questão só musical. Eu acho que ela vai muito para a parte política, enfim, é fenomenal, com certeza. Roberto Carlos. E eu diria que, sem dúvida nenhuma, o rei do pop no Brasil, né? Referência no mundo inteiro, mas ah, todos, maior respeito, né? Obviamente. Mas você É, não curte Roberto Carlos. então, eu admiro a questão Mas musical. você não ouve. Não ouço, não ouço. Mas assim, a gente tem um imenso respeito por essas grandes figuras que com certeza são figuras que atingiram o ápice, né, da popularidade e outras questões, né? Amado Batista. Então, tem um trabalho legal no que faz, né, na música que faz.
eu vejo por esse lado, né? Cada um, eu acho que faz a sua obra, né? Tem que ver até onde chega a sua obra, né? E essas personalidades conseguiram chegar no ápice, né? De cada estilo, de cada... Não ouço também, mas conheço, né? E diria também que tem uma obra muito respeitada, né, por seus Bom, ouvintes. dos três, se você tivesse que colocar no seu carro para ouvir, você ouviria quem? Olha, eu acredito que fico sem saber, viu? Raul, Roberto ou Amado? Eu acho que o Raul Seixas, eu gosto mais, assim, eu me dou melhor com o estilo do Roberto Carlos, né? Mas eu acho o Raul Seixas com mais visão, né? Então eu acho que o Raul Seixas, Tá bom. Agora, só que tem uma coisa, você disse algo interessante, disse que não ouço. sim, É a velha história, né? Eu aconselharia você ouvir, até porque é o seguinte, eu, quando digo que eu não gosto, é porque eu ouvi, sim, né? Porque a gente tem mania. Eu, por exemplo, não comi jiló e odeio, sim, entendeu? Então, e eu sei que isso não é certo, porque é bom você ouvir. claro, claro, É muito bom você ouvir e poder dizer com toda convicção. Isso é muito ruim, claro, claro. né? Isso é muito legal. Bom, mas e aí? Você acha que o nível da música popular brasileira hoje? Houve uma época que a gente recebia muita influência dos Estados Unidos, Sim, principalmente dos Estados Unidos, né? Da música americana. uhum, Eu nem diria, eu acredito que a música americana influenciou muito mais. Nos anos 60, por exemplo, nós recebemos uma influência da música italiana que foi uma coisa absurda, sim, por causa do Festival de Sanremo. Então, a música italiana entrou devastadora no Brasil. uhum, Né? Beatles não precisa nem dizer, porque foi no mundo todo, claro, não foi só aqui. Mas a influência da música americana, a gravação de versões, a maioria das versões são de músicas americanas. sim, Hoje, a gente percebe que não é tanto assim. O que aconteceu? Nós é, estamos mostrando mais competência, sem dúvida. mais eficiência, estamos tendo mais reconhecimento profissional no exterior. Por quê? Deixamos de ser lá fora só Tom Jobim, porque o Tom Jobim, porque ele gravou com Frank Sinatra, então é o cara. Deixamos de ser só Tom Jobim, nós ampliamos o nosso mercado. O que você acha? Sem dúvida nenhuma, a música brasileira é uma das mais ricas, né, do mundo inteiro, né? Não compararia com a americana, porque a americana, tirando alguns que eu acredito que seja, né, como você disse, Beatles, enfim, tirando o jazz, que é também sensacional, como a música erudita, né, falando de competência, enfim, mas a música americana é bem mais pobre do que a brasileira, sempre foi, né? Aí você cita, porque gravou com Frank Sinatra. Claro, aí você tem a questão midiática, né? Aí sim, é uma questão de figuração, aí sim, é uma outra questão, uma questão visual, né? Já não é uma questão musical. Mas falando musicalmente, a música brasileira sempre esteve à frente da americana, sem dúvida nenhuma. E ainda hoje em dia é uma das melhores do mundo, muito sofisticada, muito avançada, muito desenvolvida. É lógico que a gente vai ter diversas partes aí, né? Não é só a música desenvolvida, a gente tem outras também. Mas a música desenvolvida, popular no Brasil, é sem dúvida nenhuma bem mais, eu diria, bem superior à O americana. que faltaria? É uma questão de opção. Para você que é professor, para você que ensina e toca com tanta maestria, o que o habilitaria para reger? Seria o curso, né, de regência, né? Regência, composição e regência, geralmente, né? E Isso você não te atrai? até atrai, mas você precisa de um desenvolvimento naquilo, né? Você eu acredito que são partes assim que você precisa se especializar, né? Então assim, eu até vejo alguns amigos que são muito bons em muita coisa, né? Eu fico até assim, até admiro isso, porque é difícil você ser muito bom em três, quatro coisas, né? Com relação à música, né? Então assim, eu destino a minha vida e a minha carreira para ser instrumentista, né, acordeonista. Quando se fala em música clássica, você se considera, só para reafirmar o que você disse no início, você se considera um artista clássico ou erudito? Erudito. Erudito. Quando se fala em música clássica e música erudita, se remete
mais a instrumentos como o violino, Uhum. o piano. O que diferencia você por ter optado pelo acordeão? Na verdade eu comecei, o acordeão está na minha família já, né, há muitas gerações. Então a escolha do instrumento não foi pensada, né, até então. E depois que eu fiz a escolha do instrumento, desde criança estudando, enfim, que veio, sempre tive essa influência da música clássica, mas que veio essa grande questão, né? O que tocar, o que empregar, qual personalidade desenvolver, né, com o acordeão, né? É, o acordeão é muito difundido, o acordeão erudito é muito difundido na Europa, né? No Brasil é bem menos. Mas é uma forma de propagação da música erudita diferente, né? Você tem uma orquestra em mãos, né? Você tem vários recursos, timbres, enfim. A gente conhece mais esses outros, a gente já, né, já vem à cabeça violino, a viola, o violoncelo, porque são instrumentos muito mais antigos, né? Muito mais usados, com certeza, na música clássica. O acordeão do século XIX, né? Então, assim, é muito recente, né? Mas também está sendo muito bem desenvolvido na música erudita. Quem é o grande nome da música erudita contemporânea? Olha, acredito, brasileiro, No mundo. olha, é difícil. Você tem muitos nomes, né? Aqui no Brasil Mas deve ter um de sua preferência. é, eu Deve ter um eu gosto Roberto muito, Carlos da música é, erudita para você, né? sim, eu gosto muito do Fábio Zanon, né? Grande violonista. E aí a gente tem várias questões, né? Porque você tem cantores, né? Sim. De ópera, sensacionais, mas instrumentistas, né? Erudito. Eu creio que não teria como a gente afirmar. Eu mesmo ouço muitos, assim, não tem como dizer um só, né? No acordeão também a gente tem muitos na Europa, né? Bacana, Leomar, foi um prazer falar com você, viu? O prazer foi meu. Valeu, aprendi muito. Que bom, que bom. O prazer foi meu, eu que agradeço. É uma honra poder vir ao seu programa. E até que enfim deu certo, né? Da gente Tudo se certo, encontrar. viu? Não doeu nada. Aí, ó. Claro. E espero que você goste aí do álbum. Estamos usando. Olha, isso aqui realmente para quem. Eu vou aprender muito aqui, olha só. Quem pensa que isso aqui. Pessoal, Ferreira, vai lá que você vai ouvir um CD de forró lascado. Vai se enganar aí muito. E eu gostaria de destacar que esse álbum foi apadrinhado pelo maestro Júlio Medalha, Toninho Ferragutti, Olha foi um dos só, meus hein, Júlio Medalha, professores. hein? E para conseguir autorização, é muito complicado, não? Para gravação? Então, as músicas Já são todos de são domínio domínio, né? público. Isso. Exatamente, porque é isso que eu falei, depois de 70 anos. Isso, depois de 70 anos É da muito morte. tempo. Assim vale a pena. Assim vale a pena. Pega todo mundo depois de 70 anos, só gravar e vamos para a festa. Com certeza. Obrigado, querido. Obrigado. E nós voltamos na próxima edição com mais um grande nome da música em Sua Excelência o Artista. Eu espero você.